Olá, Jeremias e os falsos profetas. Mensagem do Espírito Ruach, Espírito Protetor, na cidade de Karlsruhe, no ano de 1861. É a última mensagem do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O Espírito Ruach, ele analisa na sua mensagem uma passagem do livro de Jeremias para falar dos falsos profetas. Olha só. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam. Isso, Deus falando, né? Dizem aos que de mim blasfemam. O Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Ali ele está dizendo de quem que blasfemava de Deus. Os reis daquela época, não é? Jeremias viveu sobre 4 reis diferentes. E ele alertava esses reis, aos seus sacerdotes e toda aquela gente de que era preciso que se arrependesse do caminho que eles tinham tomado. Eles tinham se afastado das orientações de Moisés e seguiam outras diretrizes de deuses pagãos. Então, Jeremias dizia que eles se arrependessem e que voltassem a conviver com a orientação de Moisés. Mas eles não gostavam de ouvir isso de Jeremias. Então eles o desprezavam, ironizavam, batiam nele, o prendiam muitas vezes, porque ele dizia a verdade. Ele não dizia para agradar, ele dizia, olha, se vocês não se arrependerem, Jerusalém será destruída e o povo será levado cativo. Então eram profecias muito fortes. E os sacerdotes daqueles reis, para agradá-los, faziam essas profecias, como está dito ali, o Senhor disse, tereis paz. E diziam também para os seus comensais, para pessoas que viviam na corte, né? Os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas não era isso que Jeremias estava profetizando, não. E ele prossegue então, Jeremias. Mas qual dentre eles, esses profetas, desses reis, né? Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam uma mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam uma mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor?
dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então eram os alertas de Jeremias, né, a respeito daqueles falsos profetas que falavam coisas que agradavam, mas eram mentiras, né? Olha o que o Espírito Loós comenta a respeito dessa passagem do livro de Jeremias, no capítulo 23 de Jeremias, né? Está lá. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos, falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Então eram falsos profetas que falavam coisas que agradavam para ganhar dinheiro. E como as profecias, Jeremias fazia as suas profecias e todas elas aconteceram, não falhavam. Mas como eram profecias que não aconteciam de imediato, havia uma demora, eles faziam um pouco caso, faziam piada, tratavam mal e tudo mais. E de fato isso veio a acontecer mais tarde com Jerusalém, não é? O reino da Babilônia já tinha dominado o reino do norte de Israel, não é? Já há 70 anos isso tinha acontecido e agora Jeremias está dizendo, vai acontecer aqui também no reino de Judá. Jerusalém será destruída e as pessoas serão mortas e serão levadas cativas aquelas pessoas que sobreviverem. E foi exatamente o que aconteceu. Nabucodonosor, com seus exércitos, cercou Jerusalém e a destruiu. Matou jovens, mulheres, crianças, velhos. Aqueles que sobreviveram foram levados cativos, ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. O templo foi destruído, porque eles já tinham se desviado muito do caminho, não é? Mais adiante, o Espírito Loós, ele faz o seguinte comentário. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João quando diz, não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns, que se não precatam bastante. Essa passagem que comenta aqui o Espírito Loós é interessante, porque o que diz João, aqui ele alerta para não ser iludido pelos espíritos que vinham falar ao povo através dos profetas. Não é? Experimentai se os espíritos são de Deus. Jeremias disse lá no início da sua fala, destacada aqui pelo Espírito Loós, ele fala assim, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Então Jeremias está falando dos falsos profetas. E João está falando aqui para testar os espíritos, para ver se os espíritos são de Deus. Olha que interessante as duas passagens, né? Então, a respeito, repetindo aqui, os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que se não precatam bastante. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, normalmente se são novatos no espiritismo.
É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. O alerta, né? Nós já tínhamos comentado no vídeo anterior, na passagem que nos ditou o Espírito Erasto, a respeito dessa questão da responsabilidade dos médiuns, da necessidade de estudar, de estar atento, como disse Jesus, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação é apresentar a notícia de primeira mão, a notícia que venha a chamar a atenção para o próprio médium e assim por diante. A vaidade, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, que estão por trás de toda a queda do médium. São alertas trazidos aqui. Os falsos profetas da erraticidade e os falsos profetas médiums. São falsos por ignorância, por falta de experiência, não é? Ou até mesmo por maldade. Para poder, como diz ali, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Então aí está, são alertas muito interessantes que este capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, nos trazem para que estejamos atentos. Muito bem, com isso, com esta mensagem, nós concluímos o estudo do capítulo 21 e no próximo vídeo damos início ao estudo do capítulo 22, que tem por título Não separeis o que Deus juntou. Então, até lá, que Jesus nos ampare e nos fortaleça, levantando-nos a atenção e o cuidado, induzindo-nos ao estudo.